Coligação simulada de contratos. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, ou você que é contador de produtores rurais, ou trabalha em um escritório de produtor rural, já deve ter ouvido isso em relação a esse termo que eu acabei de falar aqui. Na verdade, o que nós temos no mercado são contratos em que, por exemplo, usinas fazem parceria com produtores rurais e já fazem ali um contrato determinando que essa produção agrícola, pecuária, enfim, desse produtor rural, deverá ser fornecida por completo para essa usina, né, para esse parceiro, pois é um contrato de parceria que eles fazem, e isso está errado. Simplesmente está errado, não por uma implicância minha, mas porque no próprio Estatuto da Terra, nós temos a previsão legal sobre isso. Vou trazer aqui para vocês o artigo 93 do Estatuto da Terra, que diz o seguinte: ao proprietário é vedado exigir do arrendatário ou do parceiro, e aí temos o inciso 3, que diz o seguinte, perdão, inciso 2, exclusividade da venda da colheita. Você não pode exigir do arrendatário, no caso sendo arrendador, ou do parceiro, num contrato de parceria, que ele tenha a obrigação de vender o resultado daquela operação, né, da parceria ou do arrendamento que foi feito, para esse arrendador, né, seja vendido para esse arrendador ou que seja vendido para esse parceiro. Para reforçar o que eu estou falando, o decreto 59.566, no artigo 13, inciso 7, a linha B, traz o seguinte: cumprimento das proibições fixadas no artigo 93 do Estatuto da Terra, a saber, exclusividade da venda dos frutos ou produtos do arrendador ou ao parceiro otorgante. Apesar de ter previsão legal em dois lugares distintos, no Estatuto da Terra e no Decreto 59.566 do ano de 66, essa é uma prática muito comum. Esse contrato de parceria ou de arrendamento, onde já fica estipulado ali que o parceiro que vai explorar a terra, ou que o arrendatário que vai explorar a terra, tem a obrigação de vender todo o seu resultado da operação da atividade rural, ou para esse arrendador, ou para esse outro parceiro. E para reforçar ainda o que nós estamos falando, já que esse Estatuto da Terra é de 64, o Decreto 59.566 é do ano de 66, pode ser que alguém diga, mas isso é antigo, Elielto, isso não se aplica mais. Será? Nós temos aqui um acórdão da DRJ 08 de 14 de março de 2023. Vou repetir, 14 de março de 2023. E ele nos traz o seguinte: descaracterização, parceria rural, combinada com compra e venda de safra futura, coligação de contratos, simulação de simulação, operação de arrendamento rural, equiparação de rendimentos de aluguel. Por que ele fala em arrendamento rural? Primeiro, porque é um contrato de parceria. E se é proibido esse tipo de operação, esse contrato de parceria ele vai ser descaracterizado por simulação ou dissimulação, portanto, é uma fraude perante o que o Estatuto da Terra e o Decreto 59.566 nos traz, no artigo 93 e artigo 13, respectivamente, e, portanto, a DRJ descaracterizou esse contrato de parceria. Por isso que ela fala aqui em contrato de arrendamento. Olha o que ele diz aqui, ó. A coligação simulada de contratos, parceria rural, combinada com compra e venda de safra futura, configura fraude que torna imperativo a descaracterização dos instrumentos particulares e a perda da eficácia dos negócios jurídicos para fins tributários. Os rendimentos decorrentes de contrato de arrendamento de imóvel destinado à exploração agropecuária são tributáveis na forma de aluguel, sem aplicação das regras de apuração do resultado da atividade rural, mormente diante da ausência de partilha do risco do empreendimento, estipulado de forma independente do resultado do negócio pactuado. Então, na verdade, é um contrato de parceria que houve essa coligação simulada de contratos, onde o parceiro determinava ou determina que seja vendido a ele o resultado da atividade rural do parceiro otorgado, e sendo assim, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal, em 14 de março de 2023, descaracterizou essa operação de parceria e tratou como arrendamento. Então, o contrato de parceria, muitas pessoas acham que o simples fato de colocar no papel que é parceria vai resolver o problema. Não vai, meu amigo, não é assim que funciona. Durante o nosso treinamento de contratos rurais, nós falamos de uma coisa chamada verdade material.
Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Está disponível aqui ou no nosso canal do YouTube ou no nosso perfil do Instagram. O que é verdade material? É o simples fato de um auditor fiscal, quando ele vai fazer um levantamento em relação a uma operação de atividade rural, ele não vai olhar ou ele não vai observar pura e simplesmente o contrato, o papel que está escrito ali. Porque, como a gente sabe, né, o papel aceita tudo. Então, existe um acórdão da DRJ 09, de agosto de 23, que diz o seguinte: verdade material, prevalência da substância sobre a forma. A busca da verdade material com prevalência da substância sobre a forma é da essência da atividade de autoridade lançadora, que tem o dever de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos. Ou seja, não adianta pura e simplesmente eu apresentar um contrato de parceria e dizer que está tudo certo, porque o auditor fiscal pode levantar informações que pode chegar a uma verdade diferente. Já outra decisão da DRJ 07, essa é de abril de 2024, fala o seguinte: processo administrativo fiscal, princípio da verdade material. Com base no princípio da verdade material, o processo administrativo fiscal deve ser pautado mais pela realidade fática do que pela formalidade dos atos. O que está sendo dito aqui? Que o auditor fiscal vai observar se aquilo que está previsto no contrato é o que de verdade está sendo exposto nos documentos, inclusive, principalmente, nos documentos fiscais que vão dar amparo àquela operação da atividade rural, no caso de parceria. Então, se eu faço uma parceria rural com você e toda a minha produção sempre é vendida somente para você, nós temos ali um indício de uma coligação simulada de contratos, por forma da emissão do meu documento fiscal para você. É óbvio que, Elielto, mas aí eles fazem um acordo e não emitem nota fiscal. Bom, aí já são outras situações de fraudes que nós não estamos tratando aqui nesse caso. Estamos tratando aqui da coligação simulada de contratos, né? No caso de contrato de parceria, onde o parceiro é obrigado a vender toda a sua produção para o outro parceiro, o outorgado vende ao outorgante, em regra geral, e essa descaracterização e observância do princípio da verdade material pela autoridade fiscalizadora. Continuando aqui, esse acórdão da DRJ 07 diz o seguinte: o princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo, devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos conforme ocorrida para formar sua convicção. O princípio da verdade material ou da verdade real significa que a administração tem o poder, dever de decidir com base nos fatos, tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a mera formalidade dos atos praticados pelos contribuintes. Ou seja, o princípio da verdade material vai buscar efetivamente o que ocorreu, ainda que você apresente um documento dizendo: olha, o que nós temos aqui é uma parceria rural. Mas, por exemplo, se você vende toda a tua safra, todo o teu resultado da exploração da atividade rural para o outro parceiro, isso de forma constante, vai configurar uma coligação simulada de contratos. Ou até mesmo você faz pagamentos a esse parceiro, isso vai configurar uma descaracterização da parceria rural e tributação conforme nós sabemos, né, que existe essa descaracterização, e a tributação vai ser feita na tabela progressiva, como se fosse um rendimento de aluguel que estivesse sendo recebido. Então, muito cuidado, o papel aceita tudo, mas essa prática da coligação simulada e dissimulada de contratos, ela é muito comum quando se faz parceria com pessoas jurídicas, principalmente usinas. Elas têm muito essa prática, inclusive faz esse contrato que obriga o parceiro a vender tudo para ela dentro do próprio contrato de parceria, o que é um risco gigantesco. Se a Receita Federal pede uma cópia desse contrato, está ali explícito que você está fazendo o que a gente chama de coligação simulada de contratos, tá bom? Um abraço, professor Elielto, até o nosso próximo vídeo. Tchau.